Boa noite. Agradecemos a Deus por mais uma semana de provas e expiações, uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhes as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o Espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo de verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções, compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos. Sobretudo, a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus e imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daqueles que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contrato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível. O contato com eles, sob a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas,
Compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada, da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o caso que o fez assim e que lhe deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgai se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos: um de nós dois foi culpado. Merecei alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar, bendizer. Mas há muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo de vossa expiação. Então, o Evangelho é longo e ele segue, mas para nossa compreensão, nós vamos começar a refletir a partir daqui. Eu, como havia falado, estou lendo agora o livro ditado por Emmanuel, chamado Religião dos Espíritos, em que o Emmanuel, ele vem trazendo comentários. Ele e o Chico estavam estudando lá na Comunhão Espírita Cristã, em 1959, estudando o livro dos Espíritos, e a cada sessão que eles liam, eles foram comentando, o Emmanuel foi comentando algumas perguntas, né? Em 91 sessões saiu o livro Religião dos Espíritos. Então ele vai trazendo pontos interessantes. A harmonia dessa semana nos fez ler apenas um capítulo, ou seja, apenas uma folha, que só são 2 páginas, mas a reflexão, a profundidade das páginas é tão grande. E quando nós falamos aqui exatamente de ingratidão dos filhos e os laços de família, e tem um momento aqui no Evangelho que ele fala de uma posição odiosa do filho que é ingrato com os pais, do filho que rejeita os pais, e odiosa também no sentido do pai que rejeita os filhos. E eu lembrei muito de um ditado aqui no Ceará, que a pessoa diz assim: se trocar com doido. Já ouviu falar esse ditado? É aquela pessoa que não tem maturidade de relevar as coisas. Aí pega uma pessoa idosa, uma pessoa que está com dificuldade mental, pega uma criança, e aí começa a se trocar com ela.
Diz, rapaz, como é que você se troca com uma criança? Como é que você se troca com um doido? Né? Olha aí a questão, eu achei relevante, porque o Evangelho começa a falar isso. Não é só a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele fala também de pais que, quando veem uma certa rebeldia dos filhos, começam a se trocar com eles. Ao invés de dar amor, eles começam a se debater com os filhos, se digladiar. E eu já vi, inclusive, depoimentos aqui no centro, inclusive, de mães que diziam, né, que nunca gostaram de determinado filho. Era uma rejeição desde novinho. Tem casos de mães que passam, né, por um problema de instabilidade mental logo após o parto, né, depressão pós-parto. Às vezes ela até mata a criança. E tem gente que aquilo ali, aquela pessoa, ela fica com problemas psíquicos, né? Então ela, às vezes, ela passa o resto da vida em crise. Eu vi uma reportagem, tem até no YouTube, saiu na televisão, das mães. Eu vi 2 programas de mães que não gostam dos filhos. Então, para você ver como o Evangelho é pertinente, são temas bem atuais. Quer dizer, um Evangelho desse, escrito em fins do século XIX, e hoje, 2017, 2018, você vê reportagens com vários dados de mães cuidando dos filhos e tendo rejeição a eles. E filhos, como casos conhecidos aqui no Brasil, que chegaram inclusive a matar os próprios pais. Nós tínhamos aqui um caso muito conhecido de um rapaz que fazia inclusive medicina, que ele surtou e matou os pais. Eu o vi lá no Estênio Gomes, né, que antigamente chamava de manicômio judiciário, que está lá, bem debilitado o jeito dele, hoje engordou e tal. Outro caso conhecido de uma moça também que matou os pais, né, que agora está prestes a sair, se juntou com o namorado e matou os pais, a questão da fortuna. Mas o que o Evangelho está dizendo? Que não existe acaso, que a chave contra o ódio não é o ódio, é o amor. Que quando você nasce em um ambiente, ou quando você olha para alguém, que você sente uma resistência, por mais que nós não entendamos por que a gente tem uma resistência com aquelas pessoas, se nós bem compreendermos o Evangelho, ali já é a primeira provocação de alguém, do jeito que foi perguntado, que nós não sabemos se quem errou foi a pessoa ou fomos nós. E tem gente que nós já rejeitamos só de olhar. Mas a provocação evangélica é no sentido de que não se pode responder o ódio com ódio. Não se pode, não se deve alimentar essas tendências negativas. Deve-se insuflar o amor. Deve-se passar por cima da ira, procurar passar por cima do ódio, relevar certas coisas, não ser passivo, tem que tentar estar disposto a falar. E eu lembrei de um caso, que eu acho que era o Divaldo, que contava que tinha uma freira em um determinado lugar, que as outras freiras do convento e a madre superiora, tinha uma determinada freira lá que as outras tinham uma certa suscetibilidade com ela, porque achavam que ela era melhor tratada pela madre. E um dia, né, o tempo passou, muitos anos passaram, e um dia essa mais jovem desencarnou, e uma das outras, que sempre ficavam enervadas porque achavam que ela era a predileta da madre superiora, perguntou, né, deu aquela piada, né, a senhora sempre, essa daí era a que a senhora mais gostava, não é? Não estava entendendo a reação
da madre, que achou que ela ia se derramar em prantos e ela estava bem segura, e a outra chegou e disse: olha, essa daí era a que a senhora mais amava, né? A sua preferida. Aí a madre pegou e disse: não, essa era a que eu mais tinha rejeição no meu coração. Mas como a gente nunca percebeu, exatamente quando eu percebi que eu tinha rejeição a ela, tudo que ela me pedia, eu tentava botar o coração lá na frente, porque isso é ser cristão, é ser cristão, é ser evangélico. Então é tratar bem, especialmente se você sequer sabe por que você não gosta daquela pessoa. Imagina isso dentro de casa. Irmãos que brigam sempre, pais que brigam com filhos. Quantos lares hoje estão aí desmanchados, apesar de estar todo mundo dentro de casa? Por quê? Porque não há um diálogo entre ninguém. Não há um diálogo entre o pai com o filho, o pai com o filho, a mãe com o pai com a mãe com o filho, a mãe com a filha. Alguma coisa aconteceu no caminho que o pessoal deixou de se falar, deixou de se gostar, porque alimentou isso. E ao invés de tentar alimentar a perspectiva de que, se é uma família, se existe Deus, Ele colocou aquelas pessoas para se harmonizarem num lar. Se isso não for pensado todo dia por cada uma dessas pessoas, como é que aquele lar vai se reconstituir? E nós, que é como encerra o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos que muitas vezes nós estamos passando por isso, e a gente já tentou de alguma forma, mas acha que não tem mais jeito. E aí é a hora do final do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a hora? Quando não tem mais jeito, a gente entrega nas mãos de Deus. Como é que entrega? Ora todo dia e não desiste. Impressionantemente, um dia do nada você vai ver as coisas, mas não é do nada. É como quem faz o evangelho. Dizem os espíritos que quando você faz e abre um evangelho para fazer no lar, diz que todo o quarteirão se ilumina. Uma pessoa fazendo evangelho no lar dela, diz que o quarteirão inteiro fica iluminado, vê uma luz. Os espíritos dizem que se abre uma luz naquele lugar. Imagina quem está vivendo uma situação familiar de conflito, que usa o evangelho para entender que não sabe de quem é a culpa. Não adianta ficar materialmente apontando o dedo, porque quem aponta para o outro fica com 3 dedos apontados para si. Isso falando materialmente. Imagina se nós tivéssemos o conhecimento das nossas encarnações passadas. Então, estar em uma família tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Aparar as arestas, transformar o ódio em amor. E toda hora que achar pesado, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. É na hora que você acha que vai fraquejar que você coloca um Aline Barros para dizer: mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Aí ela toca em Lázaro, né? Lázaro que foi ressuscitado. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Aí ela diz: mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Às vezes é nessa hora. Ela não diz isso, né? Acho forte esse louvor dela. Remove a minha pedra,
me chama pelo nome, muda a minha história e ressuscita os meus sonhos. É muito forte. Transforma a minha vida, faz um milagre, me chama para fora, não é isso? É nesse momento, porque o que o Evangelho está dizendo é: olha, quem está próximo é porque precisava estar próximo. Quem está em família é porque precisava estar em família. Precisava para quê? Para transformar ódios em amor. Quem sentiu ódio, ou coisa boa. Boa como assim? Porque já está sabendo onde é que tem que se trabalhar. Naquele livro que eu falei a semana próxima passada, do Frankl, que é Em Busca de Sentido, ele disse coisas tão interessantes. Eu até fiz um fichamento e coloquei das frases mais importantes do livro. Ele disse que você que quer sobreviver a essas tempestades, como eles que sobreviveram dentro de um campo de concentração, tem que deixar de perguntar o que é que a vida quer. Aliás, o que é que você quer da vida, é perguntar o que é que a vida quer de você e assumir a responsabilidade. Ele diz: o sentido da vida é assumir a responsabilidade. Afasta a preguiça. Se pode se levantar, te levanta. Não desista. Tente. A provocação mental, no sentido de assumir responsabilidade, não ter preguiça, tentar ser melhor, tentar transformar o ódio em amor, entender todo o problema como uma possibilidade de melhora individual, vai fazer você entender e encontrar, inclusive no sofrimento, que é a história dele lá, um sentido para você viver. Qual é o maior sentido? Assumir a responsabilidade. Responsabilidade com quem? De você para consigo. Como assim? Se tornar melhor. Deixar de transferir responsabilidades. Deixar de estar apontando o dedo e assumir as suas responsabilidades. Ponto. E como está sendo dito, se você tentou dialogar, não se acha o bom. Continue tentando. Quando fraquejar, ore. Orar constantemente, todo dia, toda hora que se lembrar, até resolver. Resolve. Oração sincera, permanente, tem um poder que muita gente já conhece. Na hora que você sentir um abalozinho no coração, se entregue a Deus, não ao abalo. O problema maior que a gente vê da humanidade é o desequilíbrio. A pessoa se deixa levar, mas você pode se programar e mudar. Ao invés de se entregar à tendência negativa, se entrega a Jesus, por exemplo. E aí é que no lar vem a grande coisa. Não é para reclamar, é para se trabalhar, é orar todo dia. Não adianta ficar falando que o outro faz isso, faz aquilo. Tente fazer diferente e tente orar sempre, vai mudar. A vida ensina por conselhos e por pancadas. Mas ensina. Pancada mais comum chama-se doença. Porque não tem no mundo quem escapa. Se está bonzinho aqui, quando vê, é chão. E quando vê, está precisando de alguém. E é muito. É muito. É nesse sentido que eu estava outro dia falando, que eu adorei ter uma coisa chamada chikungunya. Minha mãe não gosta de me ver falando das coisas, porque no dia que eu fui assaltado, eu disse: ô coisa boa. Depois, quando eu tive a chikungunya, eu disse: ô coisa boa. Por quê? Porque eu acho que é isso, é ser espírita.
é ver nos problemas Deus querendo conversar com a gente pela dor, porque a gente não escutou só por amor. Quando eu digo isso, não é uma perspectiva de me colocar acima das pessoas, mas dizer que nós estamos no mesmo barco passando por problema. Porque depois da chikungunya, por exemplo, eu comecei a fazer exercícios que eu nunca fiz, porque eu pensei, estava todo encurvado. Tentei remédio, ia passar a vida tomando remédio. Tentei acupuntura, melhorava um pouquinho e depois piorava. No normal eu estava andando sempre com dores e tal. Uma coisa que eu não gostava, por exemplo, de fazer, que era exercício, eu me condicionei a fazer. Hoje eu estou fazendo normalmente. Antes da chikungunya eu nem pensava. Hoje eu corro meia hora. Se não fosse a chikungunya, eu não tinha me condicionado para isso. Percebi pela chikungunya que eu estava já ficando também mais velho, que precisava ter atividade física, que precisava me movimentar, que precisava mudar alguns hábitos. E eu comecei. Tá, é longe, tá, mas o caminho de 1000 passos ele começa pelo primeiro. Nas vezes que você tiver com dificuldade de emprego para arrumar dinheiro, você, ao invés de ficar olhando para a dificuldade de emprego e dinheiro, é ficar aprendendo a ter controle financeiro. Porque quando tiver, você vai ter controle. Nas vezes que você estiver doente, ao invés de maldizer a doença, é, por exemplo, olhar para a sua vaidade, entender que você não vai só, que ninguém é só, todo mundo precisa de todo mundo. É um momento de você aprender, às vezes, que a pessoa que você achava que não ia lhe ajudar, a pessoa que você achava que ia virar as costas para você, vai ser a pessoa que vai se levantar e você não imagina e vai fazer tudo por você. É danado para aparecer isso na hora da doença, não é? Não? É vir um recurso na hora que você achou que ia morrer e chega. É nessas horas que a gente vai perceber essa questão do que é uma família, os laços de família, os relacionamentos que nós temos, os contatos que nós temos, os contatos na família do centro espírita, na família da sua rua, e todos os contatos que nós temos que ter responsabilidade de amar esses contatos e fazer o melhor possível por eles. Às vezes o melhor, nós vamos consultar nosso coração. Às vezes é o diálogo constante, às vezes é a prece, às vezes tem que dar um afastamento momentâneo, porque às vezes nada melhor do que um dia depois do outro e uma noite de sono pelo meio para você botar as ideias no lugar. Mas qual é o problema? Desde que seja feito com a intenção de resolver, é bom. Não é o afastamento para ignorar, para isolar, não. É algo razoável, um tempo de bom senso para resolver. Ou seja, assumir a responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Esse é o sentido da vida, de transformar o ódio em amor, de solucionar, de ter paciência. É isso. Assaltaram você porque você estava num canto, com o carro, com zoado, não sei o quê. Olha, você estava ostentando. Não é melhor diminuir isso? Não tem uma coisa que nos aconteça que a gente não encontre alguma responsabilidade nossa, tem? Eu estava pensando outro dia, tem gente que não consegue parar de olhar o celular. Os momentos mais lindos do mundo, tá com um namorado, com um filho, com a filha, com o marido, com o pai, com a mãe, e ele não para de olhar só besteira. Tem coisas úteis, mas ele não consegue parar. Aí às vezes Deus é tão bom que queima o celular, rouba o celular, aí ele passa um dia sem poder comprar outro. No instante ele tem que arrumar um jeito de conversar. Ele olha e olha assim, olha o ladrão, não sei o que. Ao invés dele olhar assim, olha, Deus te deu uma oportunidade, você estava mal utilizando isso. Tudo é oportunidade de crescimento. Tudo é oportunidade de crescimento. E a resposta não é o ódio,
porque ódio só gera ódio, e amor só gera amor e quebra ódio. Vence. Eu já vi pessoas transformadas, de vidas transformadas, onde todo mundo tinha dito que não tinha jeito, mas os pais, às vezes, os avós, as pessoas queridas, eram rezando dia e noite, orando e tal, impressionantemente a pessoa dá uma guinada. Enquanto há vida, há esperança. O mal não tem existência por si, ele se gasta. Estava me perguntando outro dia, pensando num texto do Machado de Assis chamado A Igreja do Diabo, que agora fizeram um filme, e tem realmente uma igreja criada nos Estados Unidos nos anos 70 chamada Igreja do Diabo. A inquietação é interessante, né? É uma metáfora, e o diabo chega para Deus e diz: olha, eu não prospero porque o Senhor não abençoa todo mundo, eu queria que o Senhor me desse condição de montar a minha igreja. No texto do Machado de Assis, ele disse: pois vai, cria a tua igreja, porque o que a gente tem visto é que o que você quer, Deus dá. Você quer de verdade, porque sempre tem algo para ensinar. Aí a grande pergunta, né? Muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir, mas você talvez não tenha maturidade para isso. Aí na igreja do diabo foi interessante, que era: pode fazer tudo: ira, cobiça, preguiça, luxúria, inveja, tudo. E a igreja começou a prosperar, e começou a crescer, e todo mundo fazendo tudo. Aí um dia o diabo chega chorando para Deus de novo: se você é aqui de novo, chorando, o que foi? Eu não entendo, eu deixei esse povo fazer tudo, mas eu descobri que uns estavam indo escondido rezar, tem uns que estão ficando tristes. Como é que fica triste? Eu deixo fazer tudo. O Machado de Assis quis refletir as contradições humanas, mas eu fui refletir outro dia, olhando para umas pessoas que de fato o mal não existe não, existe o erro, e o bem ele fica. Quem começa a estar no caminho do bem é uma coisa que progride, e no mal, impressionantemente, começa como um vulcão, mas se acaba de uma vez. Exemplo, foi assistir a biografia de um cantor chamado Freddie Mercury, muito bom. Ele enricou cedo, era um dos homens mais famosos do mundo, porque tem gente que diz assim: olha, ele parou, fez tudo até ter AIDS e morrer. Foi não, teve tudo, brincou com tudo, as festas mais loucas do mundo, drogas, sexo, tudo no mundo. Mas muito antes dele saber que estava com HIV, ele já estava com um companheiro, cuidava de outro, e moravam numa cidadezinha do interiorzinho aí da Alemanha, totalmente recluso. A vida dele era o jardim e tal. Ele foi deixando de lado essas coisas, igual o pessoal da igreja do diabo: vai, cansa. Quem aqui não já foi desesperado para ir para uma festa, não podia ver festa, e depois olha assim a festa? Não critica porque já foi muito, mas se não tivesse sido, talvez criticasse. Quem vai? Porque não tem vontade. Droga. Quantos colegas eu já vi que entraram na droga? O menino morando, vinha do interior, os pais lá, e ele aqui em Fortaleza trabalhava conosco na época. Começou droga, tal, é droga, e passeio, e droga, e curtição, e bicho doido, né? Assim que se diz.
Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. O que são 10 anos com a existência? Aí um dia eu estava sentado numa lanchonete, ele chegou. Triste. Disse que foi. Mas é porque acho que tu conhece alguém, eu estou querendo sair disso. Não é comum não acontecer. Começa doido para entrar e chega um dia sem ninguém dizer nada que ele fica doido para sair. Aí igual que é do diabo, não queria. Não é bom, quem é que está dizendo que tu sai? Não, eu quero. Não quero mais não. Perdeu a graça. No livro Libertação, o Gregório há séculos comandava lá uma espécie de falange. Ele começou a ficar entediado. Ele era o maioral, era tudo, e começou a perder a graça. Foi aí que a mãe dele, que nunca o abandonou, orava por ele, conseguiu entrar nos pensamentos dele, no tédio. Eu comecei a pensar, ele diz assim: bom é dinheiro, bom é sexo, bom é a droga, bom é a bebida. E por que é que todo mundo que tem tudo isso cansa? Sozinho cansa? Ou nunca viram histórias assim? Eu gosto de ver biografias porque não vai ter um pedaço da vida, né? Ele vai do começo até o final, ao menos uma linha. E os que eu vejo perde a graça. Aquilo perde a graça. Um dia a pessoa vai, mais dia menos dia, se entregar a Jesus, ou algum outro credo, algo espiritual. E tem gente que diz assim: olha aí, fez tudo na vida e agora está assim. Mas é porque perdeu a graça mesmo. Porque perde. A matéria por si, ela se gasta. Para que serve esse raciocínio, Renato, num evangelho sobre ingratidão de filhos e laços de família? Para você entender que se tem alguma coisa ruim lá dentro da sua casa, é uma questão de tempo. Ela vai se gastar por si. Imagine se você tiver vigilante, responsável, querendo que a coisa melhore. Você orando, você tratando bem, dialogando, começa levando patada, mas com o tempo melhora. Não tem uma raiva que consiga durar. E o amor dura a vida todinha. Tem gente aqui que perdeu ente querido e nunca deixou de amar. E uma raiva, ó, tempo passou. A raiva passa, porque não existe. Não existe. A matéria efetivamente ela é fraca. O homem mais valente do mundo, mais forte, tranca a rua, bate, está o velhinho ali, né? Bem quietinho. Não existe. Então, um evangelho como esse, se nós entendermos que toda vez que sentirmos alguma resistência a alguém, principalmente quando for alguém do nosso seio familiar, nós não devemos dar vazão a isso. Nós devemos resistir e colocar outra coisa no lugar. O que é a coisa? Amor, caridade. Foi o que o evangelho disse. A resposta. Coloca até no trecho, diz a resposta: caridade. E eu, como tinha falado, estou lendo o livro Religião dos Espíritos. Olha o capítulo que eu achei de ler essa semana. O nome: corrigir. A linguagem do Chico, quando você não está acostumado, não é, mano, é um pouco rebuscado. Eu vou lendo e vou falando algumas coisinhas. Olha se ele não vai dar a resposta, da correção nossa dentro do nosso lar, da correção às pessoas, quem está errado, tem alguma coisa que a gente acha que está errado. Olha como é que os Espíritos recomendam. Mas olha como é claro quando ele dá exemplos metafóricos. Olha aí, corrigir. É um comentário à questão 822 do Livro dos Espíritos, que foi ditado por Emmanuel em uma reunião pública em 16 de março de 1959. Toda corrigenda
antes que se exprima em palavras, que a gente primeiro ataca por palavra, né? Antes disso acontecer, tem que vazar-se, tem que sair em amor, para que a vida se eleve. Então, antes que a gente ataque com palavras, a gente tem que tratar com amor. É o que ele diz aqui. Mas vamos ver os exemplos que ele dá. Porque assim, acha muito difícil, tem que, né, sempre chegar junto, logo chegar chegando, batendo, né, punindo. Eu achei tão interessante, ele diz assim: a vida, as coisas que dão certo não acontecem dessa maneira. Isso é o seu jeito, o seu egoísmo, o seu modo de querer ser Deus. Quer ver? Ele diz: olha, você não... Eu já sabia que a gente ia duvidar. Vejamos em alguns incidentes da natureza. Olha, como não se trata um problema de ódio com ódio, se trata com amor. Não se corrige uma pessoa com palavras primeiro, se corrige primeiro com amor. Eles vamos ver como é que a natureza age. Aí ele diz assim: não amaldiçoarás a gleba que o deserto alcançou, mas oferecer-lhe-ás a graça da fonte, para que retorne aos talentos da produção. Explica aí esse texto. Você, se tem um terreno que ele parece improdutivo, você não vai ficar amaldiçoando o terreno, porque é o terreno que você tem, é ou não é? O que você vai fazer? Tentar fazer com que o terreno seja produtivo. Ele diz: olha como é que a natureza trata. Essa terra não presta, mas é que você tem. Um instante você levantar, para ele levantar uma casa, fazer um aterro para tirar a lama, não é isso não? Porque amor espiritual, os Espíritos nos ensinam, é com assunção de responsabilidade. Então, como é que eu corrijo uma terra ruim? Bota água, fertiliza, aduba, ajeita. Ou seja, quando você tiver essa resistência, parta logo trabalhando e não apontando. Olha a outra: não condenarás o pântano em que a lama se acumulou, provocando a inutilidade. Você chega num canto, está todo embrejado de água, mas digamos que é seu, você só tem aquilo para morar. Ele diz: mas drenar-lhe-ás o leito do lodo, a fim de que se restaure a leira fecunda. Não é assim não que a gente faz? Por que quando é com coisas a gente faz assim na natureza, e quando é com as pessoas a gente só taca o dedo na ferida, apontando? E uma ferida que você machuca não pode dizer que está fazendo bem. Às vezes nós ficamos nos autoferindo, que essa é a questão. Tire isso. Espírita procura não trabalhar com culpa, ele procura trabalhar com responsabilidade. Eu fiz isso. Como é que resolve? Peça perdão a Deus, peça perdão à pessoa, comece a agir para tentar ajeitar. É responsabilidade. Outro: não reprovarás simplesmente a veste que os detritos desfiguraram. Ou seja, você só tem uma camisa, ou você comprou uma camisa com esforço, uma camisa cara, foi tomar café, caiu em cima da camisa. O que você faz com a camisa? Esculhamba a camisa e joga fora? Você corre para lavar. Olha aí, está dando exemplo. E por que é que com as pessoas, para corrigir, principalmente na nossa família, a gente tacar o dedo na ferida e machucar, e machucar, e machucar? Quer dizer, com uma camisa você não faz isso, mas com uma pessoa que de alguma forma fez muitas coisas boas com você, senão você não tinha começado com ela, você faz querer jogar no lixo. Toda vez que abre a boca é para dizer que vai sair. É forte o capítulo do Emmanuel, eu acho forte. Não sei se vocês acham, eu acho muito forte. Aí ele diz:
mergulhá-las na água pura. Obrigado. Recompondo-lhe a forma para a bênção da serventia. Não é isso não? Você tem uma camisa que se suja, você não vai sujar mais. E depois não vai jogar fora. E mas só tem essa camisa, às vezes só temos ela. Com relação às pessoas, só tem ela, porque nenhum espírito é igual ao outro. Então, ao invés de tacar o dedo, magoar, machucar, é tentar amar. Como é que ama? Cuidando, ó. Se não está conseguindo chegar perto fisicamente ainda, chegue com oração. Eu acho interessante porque efetivamente nós nos afastamos das pessoas. É fácil demais para a gente desistir. E quando é com as coisas, pode ser uma besteira, uma terra, uma camisa, a gente morre para ajeitar. E com as pessoas que não tem igual e que a gente tem vários compromissos a resgatar, a gente descarta. A gente não quer usar o amor, a gente quer usar o ódio para se afastar, para criticar, para falar mal. Então o Emmanuel, eu achei ele de uma lucidez, é muito forte, porque quando começa dizendo, olha, não comece brigando com a pessoa não, comece amando e tendo responsabilidade. A pessoa diz, não, eu acho que tem que começar logo brigando. Ele diz, pois vamos ver como é que a natureza se comporta, como é que você se comporta com as coisas da natureza. Não é assim, e é o que dá certo. Porque se você, na terra ruim, só que ela sendo sua, e você não for cuidar, você não vai tirar fruto, mas você cuida porque é o jeito. E ela acaba prosperando. Às vezes você entra num terreno velho, ajeita todinho, faz uma casinha, depois reboca, melhora a vida de todinho. Mas com as pessoas, principalmente dentro de casa, às vezes nós conosco mesmo, tem gente que está em depressão profunda porque não se perdoa por algumas coisas, e a questão não é culpar, é assumir a responsabilidade. Tem que se perdoar também, tem que se cuidar, tem que tirar o lodo, fertilizar a terra, lavar a roupa. Não martelarás, para corrigir, não martelarás indiscriminadamente a máquina, cuja engrenagem se nega à função devida. Ou seja, você está aqui no carro ou na sua máquina de lavar, ela quebra. Quem vai pegar o martelo e quebra ela todinha? E amanhã quem vai te ajudar a lavar a roupa? Ele diz, mas examinarás com atenção. Você não fica olhando, né? Querendo ajeitar sozinho, ver qual é o defeito. Os implementos defeituosos, de modo a recuperá-la para o justo exercício. Quantas famílias hoje estão desmanteladas? E as pessoas querem sair de casa. E toda vez que entram, não sabem nem às vezes ficar calado. Só atiça o conflito. Mas com a máquina, com o carro, com a bicicleta, com o celular, manda ajeitar na mesma hora. E o de casa deixa desmantelar mais ainda. Corrigir evangelicamente é manter, assumir a responsabilidade. É isso que dá sentido à vida. É não se conformar com a imperfeição. É dizer, ódio não me serve, desunião não me serve. Questões eminentemente materiais passarão, só existem para alguma necessidade evolutiva. Ele diz, para corrigir, não derrubarás a plantação nascente que a praga invadiu, mas mobilizarás carinho e cuidado para libertá-la do elemento destruidor, propiciando-lhe recurso preciso ao refazimento. Ou seja, para corrigir uma plantação que tem, por exemplo, você tem um jardim, um gramado bonito, é danado para dar formigas. O que é que você faz?
Pois agora eu não vou mais aguar a minha grama não. Pois agora eu vou acabar, vou tacar uma enxada e matar a grama todinha. É assim que vocês fazem? Não, o que você faz? Vai tentar exterminar as formigas, aguar e adubar mais a grama. Isso é corrigir. Mas com o seu filho, ou com a sua mulher, seu esposo, seu amigo, seu namorado, sei lá, seu irmão, você taca logo é o dedo e começa logo a esculhambar só para afastar. Mas com nada você faz isso, só com pessoas que ou lhe amam ou tem um potencial de lhe amar muito grande. É muito forte o texto do Emmanuel, eu acho forte, porque ele balança e diz: não está vendo que não adianta ficar apontando a culpa para os outros, rapaz? Se tem desarmonia na tua casa, pega a tua cruz, né? Assume a tua responsabilidade e me segue. Seguir a Jesus é amar. Começa a ajeitar. Aí ele diz: não aniquilará certa província corpórea, porque se mostre enfermiça, mas fornecer-lhe-ás adequado remédio, normalizando-lhe os movimentos. Como é? Não aniquilarás certa província corpórea. Província é um pedaço. Você não vai arrancar um pedaço do seu corpo porque ele está doente, vai? Pessoal, a pessoa que é diabética, às vezes aparece um pontinho preto no dedo, aí vem o médico e diz: tem que arrancar o dedo. O que você faz? Ô doutor, na hora, igual beber água, arranca logo. É assim que você faz? Não, quando está doente você procura o quê? Ô doutor, não tem um jeito de tratar, não tem um jeito dessa reduzir, não tem um jeito de manter o meu dedo. Está vendo? Ó? Isso é, olha aí o Evangelho, corrige. Acho que alguns aqui já estão começando a pensar em alguns problemas que já tiveram e tem hoje nos lares, e o modo que estão tratando. Provavelmente estão conscientes que quando vocês são atacados, nós, ao invés de tentarmos corrigir e orar, a gente é vida, é ferida com ferida, e é um ciclo que não para. Repreensão sem paciência e esperança, ainda mesmo quando se fundamente em razões respeitáveis. Aquela pergunta, né? Ah, eu tenho razão. Quer ser feliz ou ter razão? Ah, é porque ele está errado. Quer ser feliz ou ter razão? Ele diz: repreensão sem paciência e esperança, ainda mesmo quando se fundamente em razões respeitáveis, é semelhante a um punhal de ouro, fulgurando rara beleza, mas carregado ou carreando consigo a visitação da morte. Que adianta se repreender sem paciência e esperança da pessoa mudar? Você não está querendo corrigir. É como usar uma faca. A faca tanto faz ser enferrujada como um coçoco, como uma faca de ouro, mata do mesmo jeito. E nos lares, unge-te, pois, de compaixão, se desejas retificar e servir. Corrigir é ensinar, e ensinar será repetir a lição com bondade e entendimento, tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Reparar-lhes a fome do corpo, deu-lhes compassivo um pedaço de pão. Então, nessa lógica dos laços de família, da ingratidão de filhos e os laços de família, é sempre importante ver como é que nós tratamos as coisas e como é que nós tratamos as pessoas. Achei, só finalizando, achei interessante, na época da ditadura tinha um advogado conhecido chamado Sobral Pinto. Os presos da ditadura não tinham direito a nada. Ele usou o quê? O direito dos animais. Ele disse: pois eu vou pegar o Código dos Animais, vou aplicar aqui a legislação dos animais, dê a eles o mesmo direito dos animais.
E aqui o Emmanuel está dizendo, se você tem problema na sua família, se nós temos, nos laços, famílias, relações que nós temos, a resposta não é ficar destruído não, é ter ao menos o direito, do jeito que você faz com as coisas. Você tem um terreno, você ajeita o problema. Se tem um jardim com um bicho, você mata o bicho, agoa e fertiliza. Faça com as pessoas, ao menos como você faz com as coisas, que já vai dar certo. Mas impressionantemente não é assim que nós fazemos, e aí ele gera ingratidão. Então, muito interessante, viu, a leitura do livro do Emmanuel, nesse trecho corrigindo. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve